Dando continuidade aqui ao nosso curso de lógica de programação, a gente vai ver aqui a parte de Portugal e algoritmos. Mas o que é esse Portugal? Algoritmos a gente já viu que algoritmo é a forma de a gente representar um processo e executar uma tarefa para resolver um problema dentro da programação de sistemas. Tá? E o Portugal? O Portugal a gente já tinha visto alguma coisa no módulo anterior. Tá? E o Portugal ele é a forma da gente escrever um algoritmo, só que da forma mais pura, entendível para o ser humano. Que seria aqui na nossa própria linguagem, escrever em português, só que puxado para o lado do algoritmos. Né? Então a gente não vai escrever como se fosse um livro, mas vai ser o quê? Um português estruturado, com estrutura de algoritmos. A gente vai representar o algoritmo, a estrutura de dados. A gente vai começar a idealizar como que a gente vai conversar com o computador, como que a gente vai dar os comandos para o computador. A gente vai começar a formar nossa mentalidade de programação. A gente vai começar a entender uma estrutura de dados, um algoritmo, um pseudocódigo. Tá? Tudo isso, todos os conceitos que a gente viu no módulo anterior, a gente vai colocar e vamos escrever em um Portugal. Tá? Que o Portugal aqui ele é também conhecido, você vai ver muito na internet sobre isso, ou grupo de estudos, sobre o português estruturado. Tá? Que é um pseudocódigo escrito em português. Tá? A gente já tinha visto toda aquela parte que a gente viu das condições se o aluno é maior ou igual a 7, aprovado, se não é reprovado, e todas aquelas condições, todos aqueles calculinhos, aquele exemplo de lógica de programação com algoritmos e pseudocódigos e gráfico de blocos que a gente viu no módulo anterior, a gente vai escrever ele usando um Portugal. Aqui a gente vai exercitar mesmo a nossa mentalidade como programador, e a gente também na próxima aula eu vou apresentar uma ferramenta de software, tá? Que a gente pode escrever o Portugal. Lógico que esse Portugal ele não serve realmente para a gente programar um sistema, ele só serve para nível de estudo. Você que está aprendendo lógica de programação, você vai amadurecer a tua mentalidade, você vai ver que a gente consegue escrever rotinas, estrutura de software e algoritmos, pseudocódigo e representar tudo isso em uma linguagem chamada Portugal, que é a linguagem de programação de uma forma mais lógica, que para quem não tem ideia, para quem está chegando nesse mundo agora de programação, possa entender. Então todos os conceitos, a lógica, o raciocínio lógico, a gente vai escrever no Portugal, que essa é uma parte fundamental de preparação antes da parte do Java mesmo, tá? Não tenha pressa, você não pode ter pressa, porque você tem que amadurecer a tua cabeça. Aquela coisa, sem a base você não consegue programar. Não adianta você querer ser um programador se a tua mentalidade não é de programador. Então, o que a gente faz nesse curso aqui? A gente forma a sua mentalidade como programador, para a hora que você chegar na parte de linguagem, de programação, você já tem a tua mentalidade formada e assim você consiga colocar em prática o que você pensar, você consegue raciocinar e escrever em uma linguagem de programação. Mas tudo é um processo, que anteriormente vamos ver o que? Portugal, algoritmo, pseudocódigo e etc., que é o que a gente está vendo até agora. Então a gente tem aqui, vamos começar a escrever os nossos algoritmos em Portugal, só que a gente vai executar eles. Existe uma ferramenta que eu vou apresentar na próxima aula para vocês, a gente vai fazer a instalação dela, onde a gente consegue escrever em um português natural, assim, voltado para algoritmos, que é o Portugal, e ele consegue executar. Você vai ver que a gente consegue dar até entrada de dados, é uma coisinha assim, uma ferramenta bem bacana, muito útil mesmo para quem está aprendendo programação. Então a gente tem um exemplo aqui do Portugal já, por exemplo, um algoritmo de Celsius. Quem nunca já viu aquele cálculo de Celsius e Fahrenheit, né, que são a graus Celsius no Brasil, e depois tem a outra representação numérica para a temperatura do ambiente, né?
temperatura da atmosfera, que é o Fahrenheit. Então, a gente tem aqui uma conversão, nada mais é do que uma conversão de temperatura. Ó. A temperatura é tanto Celsius, né, convertendo aqui o Fahrenheit para Celsius. Tá? Então, aqui ele recebe o Fahrenheit e converte para Celsius. Basicamente, esse algoritmo aqui ele tem que uma variável onde a pessoa, por exemplo, vai escrever quantos graus que está em Fahrenheit, né? E a gente tem que ter uma representação de quanto que é o grau Celsius para a gente poder fazer a conversão. Dando início aqui no nosso algoritmo, ele vai apenas escrever no console, ó, dizendo que é assim, para você colocar a temperatura em Fahrenheit. Então ele vai receber o valor que você escrever na tela, vai fazer o cálculo, vai só colocar uma informação de que está convertendo a temperatura e vai dar o resultado final. Então a gente tem aqui uma estrutura de algoritmos, pode ver que ele é sequencial, ele está sempre de cima para baixo, todo bloco de algoritmo ele é executado de cima para baixo. Tá? Então daí a gente tem aqui um exemplo bem clássico de Portugal, que a gente vai fazer ele também nas próximas aulas. Tá? Então nada mais é de uma conversão aqui de graus Fahrenheit para Celsius. Tá? Você pode ver que você consegue ler bem certinho a declaração das variáveis, o início, o que ele está fazendo. Aqui ele está fazendo o cálculo, escrevendo, e aqui ele deu o fim do nosso algoritmo. Essas palavras aqui você pode escrever no caderno mesmo. Eu já fiz muito isso, escrever no caderno. Tá? Escrever mesmo, igual você vê aqui. Tá? Algoritmo, Celsius, var. Tá? Tudo isso pode escrever no caderno, você pode ir raciocinando e escrevendo. E também, graças a alguns professores brasileiros, tem uma ferramenta que eu vou apresentar na próxima aula que basicamente a gente escreve em português e ele consegue executar isso para a gente. E é muito legal para estudar programação. Tá? Então, assim, essa aula aqui basicamente foi para a gente ver um pouquinho de algoritmo, ver o Portugal, entender um resumo assim e entender, dar um foco mais aqui para explicação do que é o Portugal. Na próxima aula, que agora a gente vai instalar a ferramenta que a gente vai começar a trabalhar esses algoritmos escrevendo em Portugal.